Let's begin with a prayer. Vamos começar com uma oração. Dear God, Querido Deus, I thank you because you are able to speak freely with us. eu te agradeço porque tu podes falar conosco I pray livremente. that we may be able to see how privileged we are. Oro que possamos ver qual privilegiados nós somos And also be willing to speak freely with you. e que possamos nos sentir à vontade para falar contigo também, That we can be friends como nós, because the eh, fullness of time is coming. como sermos amigos, porque na plenitude de May tempo you continue to be with us in this next study. que tu possas continuar a estar I conosco pray neste that we may be próximo able to estudo benefit from it. e oro que possamos nos beneficiar deste estudo. In Jesus' name, Em nome de Jesus, amen. amém. So in April of this year, No mês de abril deste ano, I introduced my understanding of Old and New Covenants, eu introduzi meu entendimento acerca do Antigo e Novo Pactos. and what I focused on at that time E em que eu foquei was the naquela what. vez foi o que. What are the characteristics of the Old and New Covenant? Quais as características do Antigo e Novo Pactos? Now, Agora, I'm repeating that study, estou repetindo este estudo, um, but I focused more on the why. mas foquei mais no porquê. Why was the Old Covenant framed the way it was? Por que o antigo pacto foi formulado ou colocado como foi? Why was it temporary? Por que ele foi temporário? Why was it conditional? Por que ele foi condicional? Why did ancient Israel have to die if they didn't obey? Por que Israel antiga teve que morrer se não obedecessem? And I tried to summarize E eu tentei resumir that it was because of the world in which they lived que era por conta do mundo no qual viviam and e because of the law. por causa da lei. So I said yesterday Ontem eu disse about the law sobre a lei. that the law is king, Eu disse que a lei é rei, n- not God. não Deus. And I got some feedback. Eu recebi feedback. Um, some people didn't understand why I said that. Algumas pessoas não entenderam por que eu disse tal coisa, That the law tells God mas a lei what to do, diz a Deus o que ele not deve the other way fazer, around. e não vice-versa. God is not free to Deus do what não they want. está livre para fazer o que elas querem. So I'll try and give a simple answer Vou tentar dar uma for resposta why I think simples, that is. porque eu acho que deste jeito. So when God created um, intelligent beings, Quando Deus criou seres inteligentes, whether it's angels, sejam estes anjos, aliens, extraterrestres or humans, ou seres God humanos, wanted the kingdom to be righteous. Deus queria que o reino fosse justo. God wanted a righteous kingdom. Deus queria um reino justo. And my understanding of what righteousness E o meu entendimento sobre o que é a is justiça equal rights. é
direitos iguais. And equal rights E direitos iguais can only be guaranteed somente by the podem ser law. garantidos através da lei. So thus we speak of equal rights under the law. E assim, acabamos falando de direitos iguais sob a lei. It has been taught in this movement in the past Tem sido ensinado neste movimento no passado that we used to believe que nós acreditávamos this. o seguinte: Does anyone understand what this means? alguém entende o que isto significa? Can anyone explain to us what this means? Alguém pode explicar o que isto significa? The way you drew it A maneira como você desenhou allows me to understand me permite entender that our relationship with God allows us to have a relationship with humans also. que o nosso relacionamento para Thank you, com Sophie. Deus nos permite ter um relacionamento So we para com outros understood seres humanos. Então, nós that our entendíamos relationship with God is the most important. que nosso relacionamento para com Deus é o mais importante. And if you know and understand and love God, E se você conhece, entende e ama a Deus, then you can understand and love humans. logo, então você pode entender seres humanos. Is this correct? E isto é correto? No, Não. this is wrong Isto é errado. because Por quê? of 1 John 4, verse 20, Por causa de 1 João 4, 19 and 20. 19 e 20. What John says O que João is if you diz say you love God, é: se você diz que ama a Deus, but you don't love your neighbor, mas não ama ao teu próximo, tua próxima, you're lying. então você está mentindo, Because you've never seen God, porque nunca viste a you don't know Deus, God, então logo não conhece a even Deus. if you believe that you do. Mesmo se você acha, pense que o ama. And in different ways, E de maneiras diferentes, we have come to learn aprendemos that we need to know and understand the human que precisamos conhecer e entender in order to understand the divine. o humano para podermos entender Parables o teach us that. divino. Parábolas nos ensinam isto. First, the natural, Primeiro, o natural, and then what follows? e logo o que segue, The spiritual. o espiritual. We also teach E também that humans ensinamos que were made humanos in the image of God. foram criados na imagem de Deus, So humans equal God. então humanos igual Deus. So if you understand humans, Então, se você entende os seres humanos and humans think and behave like God, e seres humanos se pensam e se then you can know comportam how como God Deus, thinks and feels. logo você pode entender como Deus pensa e sente And how God behaves. e como ele se comporta. Does that make sense? Faz sentido? So we know that humans Sabemos que os have biases. humanos têm ideias We have preconcebidas. what are called emotions or feelings.
que chamamos de, vamos chamar aqui de emoções e sentimentos. And what happens with our emotions and feelings? E o que acontece com nossas emoções e sentimentos? Anyone? Alguém? What happens with our emotions? O que acontece com nossas emoções? We all have emotions. Todos e todos nós temos You don't know what emoções. happens with our emotions? Não sabem o que acontece com nossas emoções? They change. Elas mudam. Emotions always change. Emoções sempre mudam. The root word for emotion A palavra raiz da palavra emoção means to move. significa mover, It mover-se. communicates this idea of change. Comunica essa ideia de mudança. And emotions drive or motivate our behavior. E emoções impulsionam e motivam That's o how nosso humans are. comportamento. E assim como são And seres humans humanos. also have E seres humanos também biases. têm ideias preconcebidas. They see things in their own way. Humanos veem as coisas da We say sua we're própria selfish. maneira, são egoístas. So we won't see someone else's perspective, Então a gente não vê a perspectiva de at least not naturally, outra pessoa, pelo menos não de not forma easily. natural, não de forma simples, fácil. What does this mean about God? Isto quer dizer o que acerca de Deus? What does God have? O que Deus tem? God has emotions, Deus tem emoções and God has e Deus tem biases. ideias preconcebidas. And contrary to what you've been taught about God, E diferente do que você tem sido, o que tem sido ensinado acerca de Deus a você, God changes Deus muda, because God has emotions. já que Deus tem God can feel happy emoções. today, Deus pode estar feel sad feliz tomorrow, hoje ou se sentir triste amanhã. angry the next day. E com raiva no dia You know seguinte. that God always changes. Você sabe que Deus sempre muda. So if God was the boss, Então, se Deus é quem meaning God could do manda, what they wanted, significando que and we ele, know ela that pode fazer o que intelligent beings quer, are prompted to action by their emotions, e sabendo que seres inteligentes são that's programados, what makes motivados us do para, the things we do. ehm, para It's how we agir. feel. Não entendi. É And assim if como God was somos the boss programados e assim como nós nos and you made sentimos. God angry, E se Deus what would God fosse do? quem o chefe Kill you. e ele estivesse com raiva, o que ele And then faria? Ele tomorrow, te mataria. E God would say, amanhã, Deus diria: well, I'm not angry anymore, Eu não estou mais com raiva, but I killed them. mas já os matei. What do I do now? O que eu faço agora? I don't have any friends anymore. Já não tenho mais amigos, We know that's amigas. not a safe way of doing things. Você sabe que isso não é uma maneira segura de fazer as coisas. It's no way to guarantee equal rights. Não é assim que se garantem direitos iguais. So, under the old covenant, Então, sob o antigo I pacto, mentioned that institutions eu mencionei que instituições were mainly personal. eram, na sua maior parte, So, pessoais, doesn't mean individuais. there were no institutions. Não significa que não existiam You did have instituições, governments, existiam governos, you did have churches, existiam igrejas, you had economies, existiam economias. all the different things that we have today. Todas aquelas coisas diferentes que hoje nós temos. But what happened at this time
Mas o que aconteceu is that the power in these institutions naquele tempo era que o poder was centralized naquelas instituições era in a person. centralizado numa só pessoa. So the tax collector controlled the money. Então, o colecionador de The tax impostos collector controlled the money. controlava o dinheiro. Not a complex organization. Não era uma organização complexa. The priest had the power in the church, Os sacerdotes que seguravam o poder na igreja. and the king E o rei controlled everything that happened with the state. controlava tudo o que ocorria What the para king com said o Estado. O que o was the rei law. disse So ou if the king dizia was era unhappy, lei. Então, se o rei like estava Nebuchadnezzar, infeliz, como Nabucodonosor, when the three boys didn't listen to him, quando os três meninos não o escutavam, what did he do? não lhe deram ouvido, He just passed a o- law, ele que fez o quê? Ele passou uma a lei, decree, assinou uma lei, um decreto to kill them que disse: because they didn't listen to me. matem-os porque They made eles me não queriam me feel bad. ouvir, me fizeram sentir mal. That's how institutions worked. E é assim como funcionam And if instituições. institutions work like this, E se instituições funcionam dessa maneira, you cannot guarantee righteousness. não há como você garantir Because the justiça. issue is not about having righteousness, Porque a questão não é sobre ter justiça today, hoje, it's about making sure mas é sobre that you garantir have righteousness que você tenha justiça yesterday, ontem, today, hoje and forever. e para sempre. And the only way you can do that E a única maneira como você pode is garantir take the isso power away from the person é quitar and put it o where? poder da pessoa e colocá-lo In the rule. aonde? Na So you institutionalize these entities. Então você acaba Power is institucionalizando distributed, esses poderes. O poder é distribuído and there's rules that are followed. e há regras que são seguidas. So those in positions of authority Então as pessoas em posição de have to follow autoridade what the rules say. terão que seguir o que as regras nos dizem. And because God wanted to set up a righteous kingdom Então, já que Deus queria criar um that's righteous reino justo, forever, que seria justo para sempre, God recognized Deus that they could reconheceu not be the boss. que Deus não poderia The law had to be the estar, boss. ser chefe, não? The Teria que law is ser king. a lei, teria que ser chefe, lei And teria que God can ser only rei. do what the law allows. E Deus somente pode fazer aquilo que a lei permite. I hope that makes sense. Espero que isso faça sentido. So this is why É por isto when Israel was created que quando Israel fora criado in a polytheistic patriarchal world, no mundo politeísta e patriarcal, there were many gods. existiam muitos deuses. God had to behave in a certain way Deus precisou comportar-se de uma certa because maneira, another important principle of equality porque outro princípio importante da is that igualdade you can't force your will on somebody else. é que você não pode forçar a tua vontade Even if your sobre will is good. outra pessoa. Mesmo se sua When vontade you fosse say, I want boa, to help you, se você diz quero ajudar or I want to a protect you, você, quero te proteger, can't force it. você não pode forçar That's isso. against the law of equality. Isto é contra a lei da igualdade. Because equal rights means that other person
Porque direitos iguais significa has the que same aquela rights outra pessoa tem os mesmos that you have. direitos que você tem. Freedom of conscience, Uma liberdade de the consciência, right to understand the truth for themselves. a liberdade de que And entendam Israel had to go through that. eh, They had to por learn si mesmas. E Israel teve que passar por isso, and tiveram understand the que truth for aprender, themselves. tiveram que entender a verdade If they por were si going to mesmas. accept equality, Porque se você aceita a igualdade, they had to do so willingly tiveram que fazê-lo because they saw voluntariamente, that equality makes sense. porque viram ou iriam ver que a And at the igualdade beginning, they couldn't faz sentido. because of the E world they no lived in começo não conseguiram, por conta do and the mundo no way qual they viviam understood things. e por conta da maneira como Because the world they eles lived in entenderam shaped as how they coisas. understood things. Porque o mundo no qual viviam moldava a maneira como pensavam. So Paul will say Então, Paulo, diz that the old covenant que o antigo pacto was given because of transgressions, havia sido dado por conta das transgressões, not Israel's transgressions. não as transgressões de It's not Israel, something bad that Israelite people were doing. não era algo mal que as pessoas israelitas Paul estavam was talking fazendo. about the environment. Paulo estava se referindo They ao lived ambiente. in a sinful world, Viviam no mundo a world pecaminoso, of survival o mundo da sobrevivência, that had slavery, onde existia escravidão, genocide, genocídio. the trampling down of women's rights. É, estavam pisoteando os They did direitos da not mulher. understand women as equals. Não viram mulheres como They did iguais. not understand other nations as friends or equals. Não enxergavam outras nações como nações amigas ou What they iguais. saw around them Que viram ao is that redor nations take delas care of their own. é que cada nação cuida de si. And if a nation wants to make sure that it's safe, E se uma nação quer assegurar a sua segurança, wants to make extra sure, quer ter bastante certeza, that nation would go to war. essa nação entraria em Because guerra. if you defeat the other nations around you, Porque se você ganhar ou derrotar as nações ao either seu by killing them all volta de você, or mesmo se enslaving them all, significasse que você os matasse ou then you have a escravizasse, buffer. então você tem um tampão. You have no threats around you. Não tem ameaças ao seu redor. That's the world Israel lived in. É neste mundo que Israel vivia. And God was forced E Deus se viu to forçado behave in the way that the world behaved. de se comportar na maneira em So when God qual o created mundo se ancient comportava. Israel, Então, quando Deus criou a antiga Israel, God gave them the impression Deus lhes passou a impressão that God was a patriarch que Deus era patriarca and that God only cared for Israel. e que se preocupava somente para com They Israel. did not make that up. Isso não It was foram given to them os by God. israelitas que inventaram. Isso foi lhes But God passado wanted to por teach them equality. Deus. Mas Deus queria ensinar-lhes igualdade. So even though God worked with this patriarchal system, Então, mesmo com Deus God trabalhando hid nesse the lessons of equality inside that system. sistema patriarcal, Deus escondeu a mensagem da igualdade dentro deste sistema. So you have Israel's culture Então, você tem a cultura do Israel, damaged them que os because they started thinking they were the special ones. deixou danificados porque pensavam que eles eram muito especiais, But inside Israel's culture, mas dentro da cultura do Israel there was hidden equality. havia escondida
é igualdade. It was hidden in the examples, Era essa igualdade era the escondida feasts, nos exemplos, the sacrifices, nas the festas, Sabbaths, nos sacrifícios, the no law. sábado, na lei. Okay. All right, so we'll continue. Continuamos então. I'll repeat the last thing I said, Eu vou repetir o que disse no final. that God worked with this patriarchal framework Deus trabalhou dentro dessa estrutura patriarcal, but God still wanted them to learn equality mas Deus ainda assim queria que aprendessem igualdade. because God understood O que Deus entendia that equality que is what would keep them igualdade safe. era o que lhes ia deixar So em God segurança. hid equality in their system, E assim Deus escondeu a igualdade dentro do sistema and they were going to have to deles. study that system. E assim tiveram que estudar esse sistema. If you can picture digging for gold, Vamos ilustrar como cavar por ouro. they had to dig through that culture to find the hidden treasure Tiveram que cavar através dessa cultura because the para culture of Israel was not the treasure. encontrar o tesouro escondido, porque a It was cultura the do Israel ground não that era o contained the tesouro, treasure. era o solo que continha os I hope that tesouros. makes sense. Espero que isso faça sentido. So God basically compromised, Ou seja, Deus basicamente like we often fez compromise, meio in order uma to have a concessão, relationship with someone assim else como nós muitas vezes fazemos concessões para termos because of the relacionamento recognition com alguém, that you can't have a relationship porque on a your gente terms. reconhece que não podemos ter relacionamento a nossos termos, nossas In fact, if condições. you have a relationship on your terms, De fato, se você tivesse relacionamentos segundo as suas condições, o what do we termos, call that as radical feminists? como nós chamamos isso do ponto de vista do feminismo radical? We call it abuse. Chamamos isso de abuso. And we don't believe God is abusive. E não cremos que Deus seja abusivo. At least I don't. Eu, pelo menos, não acredito. So, moving on, Avançando. this study is focused on the why of the Old Covenant. O estudo foca no porquê, o porquê Why was it based on examples? do antigo pacto. Por que ele se baseava, Why was it era temporary? fundamentado em It exemplos. wasn't God's Porque original ele era intent. temporário, porque não era a intenção inicial de Deus. And also why it required a mediator. E também porque requeria mediador. Because you had two, call them people, Porque você tinha duas, God on one que side, vou chamar de pessoas, Deus de um Israel on the other lado, side, Israel do outro lado, and they spoke different languages, que falavam idiomas diferentes, didn't understand each other. não entendiam um ao outro. So, in order for them to understand each other, Então, para que pudessem entender um ao outro, there needed to be someone in between precisava de alguém no meio that could understand both sides que pudesse entender ambos os lados, to some extent. até certo grau. That's the mediator, Isso é o mediador, would bridge the gap between these two people, que seria como uma ponte entre essas duas help them pessoas, understand each other. ajudando-os para que pudessem se entender. That's why you have mediator. É por isso que há mediadores. So we spoke about how this way of doing things did have its disadvantages, Nós falamos sobre as desvantagens
dessa maneira, de fazer as coisas dessa maneira, because ancient Israel já que Israel antiga ended up believing acabou crendo, acreditando this us and them model. neste modelo de nós So that was e inevitable. eles. Isso era But the inevitável. problem was Mas o problema they came to foi, believe that God thought like them. eles acabaram acreditando que Deus que ele pensasse como Take care of eles. us. God loves us, Israel, nós, Deus protects nos us, ama, protege a nós and will give us the blessings. e nos dá as bênçãos. And then there is a big wall of separation. E logo há um grande muro de separação. And on the other side, E no outro lado you have them, temos the eles, Gentiles, os gentios, these pagans. os pagãos. And they don't get the blessings. E estes não recebem bênçãos. They get the curses. É, eles recebem as maldições. Ah, thank you. Them. Eles. And they saw all this in their culture. E tudo isso eles viram na sua cultura, National culture. na sua cultura nacional. Then we shifted to modern Israel. Logo, nos passamos para Israel moderna Said modern Israel is the same. e dissemos que Israel moderna é a mesma coisa. Adventism, Adventismo, which includes us, é, que not just nos the inclui a SDA nós, conference, não somente a igreja IAST da conferência, because we believe the same truth. porque nós acreditamos na mesma verdade. So when Adventism was created, Então, quando se criou o Adventismo, I tried to summarize the world in which they lived. tentei resumir o mundo no qual They lived in a Christian world viviam no mundo cristão, where if you were not Christian, onde se você não era you cristão didn't think and look like a Christian, e não se parecia nem pensava como cristão, you were a pagan você and you seria were então bad. um pagão e In fact, mau. that word pagan De fato, essa palavra pagão was used by early Christians foi usada to describe people pelos that didn't primeiros accept cristãos Christianity, para descrever as and they pessoas que considered não them aceitavam backward. o cristianismo e os It was a consideravam very como derogative word. voltados para trás, não? Era uma palavra muito I don't know if you knew that. é, derrogatória. Não sei se vocês So sabiam. Adventism inherited that E Adventismo herdou isso from the 1260 dos 1260 and ended up thinking the same way e acabou pensando da mesma maneira as the other churches. como as outras igrejas. Israel thought the same way as the other nations. E Israel pensava igual às outras nações. But here it's not about national culture, Mas aqui não é sobre cultura nacional, it's about denominational doctrine. é sobre doutrina denominacional. So, doctrine of Adventism, for example. Então, por exemplo, a doutrina do Adventismo. And Ellen White E Ellen White emphasized the fact that we were denominational. enfatiza o fato que nós somos denominacionais. I'm not saying that was bad, Não digo que isso tenha it sido was necessary. ruim, foi necessário. Curtis explained in his study Curtis explicou no estudo how, dele because Israel lived in a world where there were many gods,
como Israel, que vivia num mundo onde havia muitos what you deuses, ended up having was many standards or many laws como isso levou ao fato de você ter vários that padrões made it impossible to enforce equal rights. que fez impossível que se pudesse So God had ter to direitos iguais. tell Israel E assim Deus teve que that the dizer Lord your a God Israel is one God. que a lei e Deus Even though they knew that they were not one, s- são um só Deus. there were three. So those Mesmo sabendo que havia polytheists were not três. far from the truth Então, os politeístas não eram tão distantes da verdade, because we worship many gods, porque nós adoramos muitos deuses. three gods, Três. and many if you include us as humans. E muitos Many if you include us as humans. se você inclui nós como seres humanos. But because you had to teach one law, Mas já que se you start with the precisava basics. ensinar uma só lei, The Lord your God is one. começou-se com The as polytheists coisas worshiped many gods, básicas. Deus e sua lei são um só. but because of the world they lived in, E devido ao mundo no they qual couldn't viviam, understand não gods that puderam entender agreed with one another, deuses que pudessem entender-se gods entre that were si, friends. Deus que eram If you look at ancient religions, amigos. Se você observa many of those religiões gods were antigas, rivals. muitos daqueles deuses eram rivais They fought with each other. que lutavam entre si. But we've resolved that question Mas essa questão because we resolvemos, understand that there's three persons, porque entendemos que há três but pessoas they're one in purpose. que têm um só They're propósito, friends. são So they amigas, cooperate with one amigos. another. Então cooperam um com o They outro don't fight each other. e não lutam um contra o outro. So when Adventism was created, Então, quando criou-se o you Adventismo, had multiple churches, havia many denominations. várias igrejas, várias So denominações therefore, many standards of truth, e logo muitos padrões de verdade, many understandings of the end of the world. muitos entendimentos acerca And do what fim do did God mundo. have to do? E Deus teve que fazer o quê? God had to make us a denomination Deus teve que nos tornar em denominação and tell our leader, e dizer ao our mediator, nosso líder, that we are mediador, strictly denominational. né, que somos estritamente Because denominacionais, God wanted us to learn porque Deus queria que nós one law, aprendêssemos uma lei, one standard for judgment, um padrão de one juízo, coherent way for understanding the end of the world, uma maneira coerente de one entendermos o based mundo, on equal rights, equality. ehm, baseado em But it direitos comes with iguais. side effects. Mas isso vem com efeitos colaterais. Israel thought they were special. Israel se acreditava especial. What did we think? E nós, o que nós We're pensávamos? special. Que seríamos especiais. Israel thought God only loved them, Israel achava que Deus and we somente thought amava God only loved us ah, eles e nós pensávamos que Deus and hated amava the world. somente a nós e que Couldn't trust the odiava world. o mundo, que não se podia Can't go to confiar their no schools, mundo. Não get podíamos ir treated in their às suas hospitals, escolas, não podíamos ir aos can't seus read their books hospitais, tampouco ler os seus or listen livros, to their music tampouco ouvir because they're bad. sua música, porque eram maus. And that's what we were taught. E foi isso que foi nos ensinado. And I want to emphasize, I'm not saying that was bad. E eu quero enfatizar que não estou dizendo que isso foi
I'm saying it was ruim. necessary Eu digo que foi necessário in order to protect the church. para proteger a igreja. God understood Deus entendeu that ancient Israel was not going to be able to understand equality que Israel antiga não iria poder ou until the conseguir fullness of entender time. igualdade até que chegasse à plenitude do tempo. And the fullness of time E a plenitude dos tempos was the arrival of the Roman world. era a chegada do mundo romano. Why the Roman world? E por que o mundo romano? The Roman world was very tolerant of different religions. O mundo romano era muito tolerante para com religiões diferentes. Let the different nations that they conquered continue with their religions. Eles permitiam que as diferentes nações que conquistavam pudessem continuar com suas And even religiões. incorporated some of their ideas. E até acabavam incorporando algumas das suas We've ideias. heard of the Pantheon Temple. Já ouvimos falar do Templo do Panteão. Also, Também, so Rome was tolerant Roma era tolerante, by ancient standards medido and was well connected, por padrões antigos. E também era muito bem again by ancient standards. conectado, não? Conectada. Também medindo em padrões antigos. So you could be a Roman citizen Então você poderia ser cidadã romana, without necessarily living in the city of Rome. sem ter que viver na cidade de Roma. Also, by this time, E também naquele tempo, the Jewish nation a nação judaica recognized that you could be a Jew without living in Jerusalem. reconheceu que você poderia ser judeu sem viver em Jerusalém. And that was brought about by the new covenant taught by Jeremiah. E isso foi trazido através do novo pacto que foi ensinado por Jeremias. I won't get into the details of that today. Não vou entrar nos detalhes disso hoje. But what this world allowed Mas o que este mundo is the possibility to teach permitiu foi a equality possibilidade de ensinar igualdade between Jew and Gentile. entre judeu e gentil. They lived in the same world, did Vivem many of the same things. no mesmo mundo, fazem muitas They were all coisas protected by the same government. iguais e são protegidas pelo mesmo governo. So Christ could come at this time. E assim Cristo And this is pudesse the time vir when that hidden equality would be naquele understood. tempo, e foi naquele momento que a igualdade escondida poderia In ser the same entendida. way, E da mesma maneira, God had to protect Deus Adventism. teve que proteger o adventismo, God had to protect the Advent message teve que proteger a mensagem adventista from getting do advento, diluted or lost proteger de before the fullness of time. ser diluída ou perdida antes And que the fullness chegasse a of time plenitude dos tempos. E a plenitude dos arrived in tempos 1989. chegou em 1989, We call it the time of the end. que nós chamamos de tempo do fim. What you have O que nós temos in 1989 em is the beginning of 1989, this liberal international order. o começo daquela ordem liberal internacional, Or you can call it globalism. podemos chamar isso de globalismo, Which talks about free movement que fala de of people, liberdade de of ideas, movimento, né, das pessoas, também de of capital. ideias e também do capital.
So this concept here Então, este could conceito only be introduced in its fullness só poderia ser usado na sua plenitude when the Soviet Union collapsed, uma vez que a União because Soviética colapsou, liberal politics porque as didn't políticas have liberais a rival anymore. já não tinham um rival. And again, I'm simplifying. E mais uma vez estou simplificando. Another way to put it is the USA became the world superpower. Outra maneira de colocar isso é os Estados Unidos se tornaram o superpoder do That's how mundo. we describe it, that's how the world describes it. E assim como nós o descrevemos, e assim é como o mundo o descreve. The world is well connected. O mundo está bem conectado. Since 1989, we've been increasingly living in a global world. Desde 1989, temos vivido cada vez mais no mundo global. And we talk about universal human rights. E nós falamos de direitos humanos universais. Only in this time Somente is it possible neste to tempo understand é equality possível in its fullness. entendermos igualdade na sua The plenitude. world allows us to understand things in a universal way. O mundo nos permite entender coisas de uma maneira And also universal allows us to implement a lot of that equality. e também nos permite implementar muito desta igualdade. Women's rights can be advocated today Hoje pode-se advogar pelos direitos in a das way that they mulheres couldn't even in the time of Ellen White, de uma maneira que não era possível nem nos tempos but da Ellen particularly White before the time of Ellen White. e, em particular, o tempo antes dela. Because in the time of Ellen White, things had started to get better. Porque no tempo da Ellen White as coisas começaram a melhorar. So, in the fullness of time, Então, na plenitude dos tempos, things were going to change. as coisas iriam mudar. And we've been undergoing this change for the last 37 years. E nós temos está passando por essa And it has taken us by mudança surprise nos últimos 37 anos. Isso nos pegou de because we've surpresa, increasingly realized porque nós percebemos cada vez mais that there actually isn't any us and them. que, na verdade, não existe esse nós e eles. We are all the same Somos todos iguais, os and mesmos. have to be under the same law. E precisamos estar debaixo da mesma lei. So when you get to the Sunday law, Então, quando chegamos ao decreto dominical, so this is the time of Christ. e este aqui é o tempo de Cristo, 34 AD 34 depois de Cristo, corresponds with the Sunday law. corresponde ao In one decreto context. dominical em um contexto. And 70 AD, the destruction of Jerusalem. E 70 depois de Cristo, a destruição de Close of Jerusalém, probation. fechamento da porta da graça. So this point here in the middle, Então, este ponto aqui no centro this is where ancient Israel's old covenant came to an end. é aqui onde o antigo pacto do Israel chegou ao fim. It does not go beyond this point. Não vai além deste ponto. And it had been running in parallel with new covenant ideas E isso andou em paralelo com outras novas ideias de novo pacto. and then the new covenant would officially take over E logo o novo pacto assumiria oficialmente AD 34. 34 When it comes to depois de Adventism, Cristo. Agora, falando it works the no same way. Adventismo, funciona da mesma maneira. So before we had this us them model, Então, antes tínhamos este modelo de
nós, eles, and the most important thing was our doctrine, e o mais importante era a nossa doutrina, and we had to teach that doctrine e nós tínhamos que ensinar essa doutrina in order for anyone to be saved, para que qualquer pessoa pudesse se because that's how salvar, things work under the old covenant. porque é assim que as coisas funcionam sob o You have antigo this pacto. translation layer, Temos aquela camada de mediator. tradução, And if you mediador. don't listen to the mediator, E nós it's não, fatal. se não It's escutarmos life and ao death. mediador, isso acaba sendo fatal, é uma questão de vida ou morte. When you come to the other side, Quando você chega ao outro lado, the new covenant o novo pacto is about equal rights. é sobre direitos iguais. There is no us and them. Não há nós e eles. We are all going through the same thing. Estamos todos e todos passando pela mesma coisa. And what we are all going through E pelo que nós is estamos events. passando são os eventos. It has always been like that. Sempre tem sido assim. The church A igreja and everyone else e has todo always mundo been affected sempre tem sido by afetado events, pelos eventos, world events. eventos mundiais. But because we were growing up, Mas já que estávamos we were crescendo, given this model era-nos dado este of some modelo internal events. de eventos That we've got internos. internal events E agora and temos external eventos events. internos e eventos Things that happen externos. to us Internos e externos. Coisas que and acontecem things that happen to the world. a nós e outras que acontecem ao mundo. But 9/11 happened to Mas the world, 11 de setembro aconteceu para com o mundo also happened to us. e também aconteceu para It conosco, affected all of us. nos afetou. The global financial crisis A crise global financeira affected us, nos affected afetou, the world. afetou o mundo. The COVID crisis A crise do Covid affected us, nos afetou affected the world. e também afetou o mundo. So this is not something that's beginning at the Sunday law. Então, isto não é algo que começa no decreto It's something that dominical, we understand at the Sunday law. é algo que nós acabamos entendendo na lei dominical. Therefore, this idea, as I mentioned yesterday, E por isso essa ideia que eu mencionei ontem, of us having a special message de nós tendo uma mensagem that's opened up especial to us, que se abriu a nós the world doesn't know anything about it. e o mundo não sabia nada dela, We have an increase of knowledge about it. e nós recebemos um aumento de conhecimento sobre ela, It's formalized, and we give this loud cry. e ela é formalizada e nós damos um alto clamor. So this is the Sunday law. Então, este é I'm using the a Sunday law as an lei example dominical. Estou usando a lei dominical como exemplo, because I think it's an easy one to understand. porque eu acho que é fácil de se entender. So we believed Então, nós that we were going queríamos to give a loud cry. que nós iríamos dar um alto clamor We were going to do this evangelical work. e queríamos fazer esta obra de evangelismo. Those that agreed with us would be saved, Os que and concordariam those that conosco didn't seriam salvos e os que would be não lost. And this was acreditariam all seriam message-based, perdidas. Isso tudo era baseado numa a mensagem, message-based understanding of the gospel um entendimento do and evangelho of the baseado relationship em of God mensagem with humanity. e do relacionamento de So the Deus para only com way a anyone could be humanidade. saved Então, a única maneira como alguém sequer pudesse se salvar, was or understand the o entender a verdade, truth of equality, a verdade was sobre becoming an igualdade, Adventist. era se tornasse And so the Millerites se tornasse adventista. taught E in os July of mileritas 1844
ensinavam em julho de the bridegroom's coming. 1854 que o They repeated it in noivo August, estaria vindo. Repetiam the isso em bridegroom's coming. agosto, está vindo o noivo. You have to become an Eis o noivo. Adventist Você precisa se tornar adventista. if you want to avoid being destroyed by God in October. Se você quer evitar a We took destruição, that same ser model, destruído em outubro. Nós pegamos esse mesmo applied it in our modelo time. e, aplicamos ao nosso tempo. And I'm saying, Eu estou dizendo, when we get here, quando this event, chegamos aqui a este evento, that way of understanding God esta maneira de entender and of Deus understanding the law e de entender is a not fit for lei purpose. não é It's not apta, equality. não é igualdade. The Millerites failed to see the 1844 presidential election Os mileritas falharam e não viram ou falharam em because ver of this as old covenant eleições message-based model. presidenciais de 1854 devido a esse modelo antigo What was the most que se important thing? baseava numa mensagem. O que era a coisa mais importante? It's what we understand, É o que nós entendemos, what we teach, é o que nós ensinamos, not what's happening with the world. não o que acontece no So mundo. we don't care about the election. Então nós não nos importamos com as eleições. What we care about O que nós is the com o que cleansing of nós the nos sanctuary. preocupamos é a purificação do I hope we can santuário. see how dangerous that is. Espero que possamos ver como isto é perigoso. And it's not helpful. E isto And also, não I hope that ajuda. we can see E espero que that for a também number of years, consigamos ver que por our movement has moved away vários from that model. anos o nosso movimento se afastou deste modelo. We have been looking at external events a lot. Nós temos olhado para eventos externos We have been reading bastante. material from the world. Temos estado lendo material do mundo. We read their articles, Lemos os we read artigos their books. deles, lemos os seus And in many livros. cases, E em muitos dos casos, we understand events in the same way. entendemos os eventos da mesma forma. And I hope we can see that's a safer way and more equal way of doing things. E eu diria que é até uma maneira mais segura e mais igual It's de more fazer as reasonable. coisas. É mais razoável. You can be more confident in your Você beliefs. pode ter mais confiança na sua Because if you convicção. as an organization Porque can come to similar conclusions se você vê que uma organização chega a conclusões semelhantes with other organizations junto com outras that organizações don't look or think like you, que não parecem nem pensam como você, there's safety in that. então há segurança naquilo, There's objectivity, há algo objetivo, less bias. menos So when you start talking about the yes. world changing in 2001, O mundo mudou em you can be 2001. confident Você pode ter confiança, because it's not just you saying it, porque não é só você que the New York afirma Times is isso, saying it. mas o New York Times está afirmando isso. When you say 2024 was a consequential election, Quando você diz que 2024 it's foram not just you saying it. eleições de grande The Economist consequência, is saying it. não é só você que afirma isso, é o The When you Economist come que to afirma isso. 2026, E quando você chega a 2026, and Curtis said earlier e Curtis falou mais cedo, that the world has changed, que o mundo mudou, we're not the only ones saying that. nós não somos os únicos A que lot of afirmam people isso. are saying it. São muitas as pessoas que afirmam isso. They can see it.
Elas We don't conseguem live in the ver isso. same world anymore. Nós já não vivemos no mesmo mundo. Live in the same world anymore. Já não vivemos no mesmo mundo. And it gives us confidence E isso nos passa confiança in what we are teaching. naquilo que nós ensinamos. So we move from a message based model E assim passamos de um modelo baseado em mensagem to an event based model. para o modelo baseado em evento. Message based model Modelo baseado em mensagem. So the message based one O modelo que se baseia na mensagem says there's us, diz que há nós, the important ones, os and them, importantes, e eles those that are below us. que estão debaixo de The nós. event based model O evento baseado em only evento has us, só tem nós. and us covers everyone, E nós abrange todo mundo. humanity. Humanidade. So when we come to Sunday law, Então, quando chegamos à lei dominical, 2024, 2024, close of probation. fechamento da porta da Now graça. I'll just say 2026. Por agora eu vou dizer 2026. What we shouldn't be looking for O que nós não deveríamos procurar is 4 important events, são 4 eventos importantes, saying where's the increase of knowledge event? dizendo onde está o evento do aumento de conhecimento, Where is the formalization event? onde está o evento da formalização. If you do this, Se você you will fizer miss a isso, lot of things that are going on. você acaba perdendo muitas coisas importantes que acontecem. What you have in this dispensation is not 4 important events. O que você tem nessa dispensação não são 4 You have eventos multiple importantes, events você tem múltiplos eventos of equal importance, de igual importância and they're all teaching you something e todos eles te ensinam algo about the dispensation you're in. sobre a dispensação na qual você se encontra. So what you need to understand Então, o que você precisa entender is the dispensation you're in. é a dispensação na qual você If se you encontra. understand the beginning event Se você entende o evento and inicial the story that that event is telling, e a história que este evento te this conta, dispensation becomes the development of that story. então essa dispensação acaba se tornando o desenvolvimento, The same can be said desenrolar dessa história. of previous dispensations. O mesmo pode ser dito sobre 2001, dispensações 2024. anteriores, 2001, In the past, 2024. No passado, we saw 4 important events. nós enxergávamos 4 eventos 2001, importantes. 2001, 2001, 2001, 2019, 2019, 2021, and 2024. 2021 We e could sort of see 2024. Nós conseguíamos the ver Iraq War in Yes. 2003. certo ponto a guerra do Iraque em It 2003, wasn't so important. mas não era tão importante. We didn't really talk about the financial crisis in 2008, A gente não falou muito sobre a crise but financeira that was very important. de 2008, mas ela era muito importante. And I could go on with event after event E eu poderia continuar a falar de evento e that evento we missed que nós acabamos perdendo because of Boston, Concord, Exeter por causa de test. Boston, Concord, Exeter, But prova, now that we teste. understand better, Mas agora que nós we entendemos should go melhor, back to these dispensations deveríamos voltar a essas and dispensações look at these events e deveríamos olhar and para what they were esses teaching eventos e ver o que the eles story nos that they were telling. ensinaram, a história que elas And nos it will help contam. us to see
E isso nos ajudará a why entender July 8, 2024 por que julho de 2024 was the end of that story. era o fim daquela história. You can't do it with 4 events. Não há como fazer isso com 4 You have to do it eventos. with years of events. Precisa ser feito com anos To see a de beginning eventos story para enxergar o and início de why uma the história conclusion of that story was the RNC, e por que a conclusão daquela história acabou sendo a Convenção Nacional the new Republicana. covenant makes it clear. O novo pacto deixa isso claro. And the other implication of that, E a outra implicação disso, which I taught in the first April study, que eu ensinei no primeiro estudo de abril, is that for Adventism, é que para o you have Adventismo no more mediator. já não há mais mediador. So with ancient Israel, Mediador. you didn't have Moses anymore. Ahn, And for us, Ellen White wasn't our não, guiding influence não anymore. via Moisés, perdão. E para nós, Ellen White já não era mais a In the time nossa of ancient Israel, guia de influência. it wasn't always literally Ellen White. It wasn't No, always literally Moses, sorry. no, na Israel It was antiga Moses-like figures. não era literalmente Moisés sempre, eram So you had multiple figuras prophets. como Moisés. Então havia múltiplos That profetas. system came to an end, Esse sistema chegou ao 34 fim, AD. 34 depois de Cristo. And I'll say it this way, the church became the prophet. E eu vou dizer assim, a igreja se tornou You're o now profeta. focused on this collective work, Agora focava-se nesse not the raising up trabalho of individual coletivo prophets. e não a ascensão de profetas In the individuais. same way, E da mesma maneira, we come to Adventism. chegamos ao Adventismo. We didn't call them mediators. Nós não chamávamos eles de Can someone tell me what we intermediadores. called them? Alguém me diz como nós os chamávamos? With a word that we liked using. É uma palavra que Angels. gostávamos de usar. We talked Anjos. about angels. Nós And we falávamos made de those angels anjos. people. Nós fazíamos desses anjos We pessoas personalized the role. que acaba And we would always expect someone to be personalizando raised este up papel. E sempre estávamos na expectativa de alguém ser levantado to give a message para dar uma mensagem or fulfill the role of a particular angel. ou para cumprir com o papel de um certo And anjo. that did happen. Isso sim They did do aconteceu, that. fizeram isso, But when you get to the Sunday law waymark, mas quando você chega ao marco da lei dominical, that system and that way of understanding things esse sistema e essa maneira de entender as no longer coisas fit for purpose. já não cumpre com o propósito. What takes over O que acaba is a assumindo collective work é um trabalho coletivo that's based on rules. que é baseado em So when regras. events happen, Então, quando acontecem messages are eventos e mensagens são we shouldn't pregadas, expect the work não deveria esperar to uma obra revolve around a single person. que essa obra gire em torno de uma só pessoa. That was never the intent. Nunca foi Because essa as a I explained intenção, earlier on, porque como eu já expliquei mais cedo, humans change humanos mudam and humans have biases. e humanos têm vieses. And if you want to make sure E se você quer assegurar that righteousness que justiça is guaranteed, seria you have to use the garantida, law. você precisa viver a lei Or rules. ou regras. And thus, we now live in a dispensation E agora nós vivemos numa dispensação where everyone onde can cada participate in the cada development of um truth pode participar no desenvolvimento da because we have verdade, rules. já que nós temos And those regras. rules are what govern us. E são essas regras que nos governam. I understand people have different
talents or abilities, Entendo que pessoas têm seus talentos e habilidades but diferentes, that's irrelevant mas isso é irrelevante when we speak of how this movement operates quando nós falamos or sobre the a maneira direction that como the este movement is movimento going. opera, a direção em qual ele So you'll se find as we develop our movimenta. understanding of truth now, E ao definirmos o multiple desenvolvimento people participate. da verdade, várias pessoas que participam nisso. Everyone has the right to participate Todo mundo tem o direito de participar nisso, because that's what equal rights demands. porque é isso que requerem os direitos That's what it iguais, allows. o de igualdade. That's what equal rights allows. É o que direitos So, iguais bringing this permitem. study to a close, Então, para encerrar esse estudo, I want to introduce quero another concept, introduzir um outro conceito. and it's the concept of three mediators. E isto é o conceito de três intermediadores. So, I've spoken in a bit of detail Então, eu falei em certo detalhe about God's covenant with ancient Israel. sobre o pacto de Deus para com Israel And ancient antiga. Israel is the only complete record that we have Israel antiga é o único relato completo que nós temos of how God works with people. sobre a maneira como Deus opera We don't have any other com written record pessoas. Não temos outro registro that escrito is complete. que seja completo. For Adventism, Para o Adventismo, the first part is written, a primeira parte é escrita the second part is still happening. e a segunda parte ainda está It's not complete. acontecendo, não está completa. So the only one that we have to go by as a template Então, o único que podemos usar como modelo is ancient Israel. ou como So planta that's why ancient é Israel Israel antiga. É por isso que Israel becomes the antiga model that helps us to understand other covenants. se torna o modelo para que possamos entender outros pactos. So we've used ancient Israel to understand Adventism. Então, olhamos para Israel antiga para Now entender we're going to Adventismo use ancient Israel to help us to understand humanity as a whole. e agora vamos olhar para Israel antiga para entender a humanidade como um todo. Who was the mediator under ancient Israel? Quem era o intermediador na Israel antiga? Moses. Moisés. Who was the mediator under Adventism? Quem era o intermediador no Adventismo? Ellen White. I'll Intermediadora, put Miller Ellen White. / Ellen White. Vou colocar Miller barra Ellen White. But you don't have a Bible verse Mas você não tem nenhum versículo that da will tell you Bíblia that Ellen White is a mediator. que te diz que Ellen White era That's an intermediadora. application. Isso era uma aplicação. You have a very obscure verse Há um versículo that will tell you that obscuro Moses is the mediator. que vai te explicar que Moisés é o But intermediador, we have many clear verses mas temos muitos versículos that tell claros us of someone who's a mediator. que nos contam Who is that acerca de someone? alguém que é intermediador. Quem é? Jesus. Jesus. Jesus is not the mediator for ancient Israel, Jesus não é o intermediador para Israel antiga, not the mediator for Adventism. não é intermediador para o Hopefully, we've seen that Adventismo. clearly. Espero que possamos ver isso Who's claramente. Jesus the mediator of? Jesus é intermediador de quê? Humanity Da as humanidade a whole, como um todo, since the foundation of the world. desde a fundação do mundo. So now, Então, agora, when we look at the beginning, quando olhamos para o começo, when was the beginning? quando foi o começo? Eden.
Éden. We have always thought of Eden Sempre pensávamos as some em demonstration or illustration Éden como uma demonstração ou ilustração of the new covenant, do novo pacto. but hopefully, with our studies here together, Mas espero que com os nossos estudos aqui we'll see that Eden junto, espero que was possamos actually an ver old que covenant. Éden era um pacto antigo. God entered into an old covenant Deus entrou num antigo with pacto humanity. com a humanidade. And entered into this old covenant E ao entrar neste antigo because pacto, ou ele entrou nesse antigo of pacto transgressions. por causa das transgressões. And I've explained E eu expliquei earlier mais cedo that for ancient Israel, que para Israel antiga it wasn't anything that Israelites did. não era algo que os israelitas It was the fizeram, political environment they found themselves in. mas era o ambiente político no qual se encontravam. And I'm sure it's not a surprise E certamente that when não é humanity was surpresa created, que quando fora criada a humanidade, Lucifer had rebelled against the government of God. Lúcifer havia rebelado You now contra had o governo de two Deus. models of government. E agora você tinha dois modelos de governo. God decided to call them good Deus decidiu chamá-los de bom and evil. e mal. And we'll end it here E aqui vamos encerrar. and pick it up in the next study. E no próximo estudo vamos retomar isso. But we'll find that the properties of this Edenic covenant Mas nós veremos que as are consistent propriedades, as características with the desse properties of an old pacto do covenant, Éden são consistentes meaning it's temporary. comparado com outro pacto, significando And que if ele é it's temporary, temporário. E se ele é there's a temporário, probationary time. há um tempo de graça. And when the close of probation happens, E quando acontece o tempo do fechamento da that porta old da covenant graça, ends e esse antigo pacto se encerra, and a new covenant begins. e o novo pacto começa, Not for Adventism, não para o Adventismo, but for the human race. mas para a raça humana. Let's pray. Oremos. Dear God, Querido Deus, we thank you for the time we've had together. te agradecemos pelo tempo que passamos Pray that juntos. you might continue to guide and direct these studies and discussions, Oro que possas continuar a guiar e direcionar esses estudos, that it may become clearer to us the time in which we live que possa ficar mais claro o tempo no qual nós and where vivemos we are going. e para onde estamos indo. Pray all this in Jesus' name. E tudo isto eu oro em nome de Jesus. Amen. Amém.